Continuando com a resolução dos exercícios, a gente tinha parado na questão 47, a gente fez até a 46 aqui. E vamos seguir, né? Tem muito que a gente olhar. Vamos lá. Para os exercícios 47 a 54, escreva uma expressão em palavras para descrever o conjunto de números dado. Para cada intervalo, respostas may vary. Sei lá. Então, escrever. Não, tá. Escrever uma expressão com palavras que descreve os conjuntos de números. X, tal que X, eu acho que é isso. Vamos tentar fazer. A gente olha o primeiro no gabarito lá. Vamos copiar isso daqui? Vamos. Vamos copiar, porque senão a minha memória não vai registrar tudo. Vou botar o menos infinito até menos 4. Provavelmente a gente vai fazer o que tinha aqui, ó. Essa coisa aqui, ó. É só fazer o oposto nesse caso. Então tá bom. Aqui todos os números reais entre menos 7 e menos 1. E aqui a gente vai ter que fazer isso. Então, vamos lá. O primeiro é menos infinito a menos 4. Tá. Todos os números reais, seguindo o modelo de lá. E com certeza eu não vou escrever isso em inglês. Tenho menor condição de conseguir fazer isso. Todos os números reais menores do que menos 4. Tá? O menos 4 não está incluso nessa brincadeira aí. Esse extremo aqui não faz parte. Então a gente tem todos os números reais menores do que menos 4. Essa seria a minha resposta. Vamos ver se a gente tá aproximado do gabarito. Se eu entendi direito o que tinha que fazer. Tá aqui. Então tá, 47. Todos os números reais menores do que menos 4. Tá aí. Ele faz alguma outra consideração? Menos 2 e less. Tá, mas isso deve ser da 49, né? É, a 47 é só isso aqui. Todos os números reais menores que menos 4. Tá ótimo. Então a gente já começou acertando, já é um bom sinal. A 48 a gente não vai ter a resposta do gabarito, mas porra, acho que a gente já é capaz de perceber se a gente acertou ou errou. Então aqui eu tenho esse intervalo que vai do 2 até o infinito. Ele começa no 2. Então a gente vai escrever assim e vai até o infinito, né? Vou colocar aqui. Como é que eu descreveria isso? Se alguém tivesse que fazer esse intervalo, como é que eu colocaria? Todos os números reais maiores, não é só maior do que 2, né? Tem que ser igual a 2. Tá, vamos primeiro colocar assim. Todos os... Opa, não, aí deu cagada. Números reais maiores ou igual a 2. Aí tá aí a questão, como é que eu vou escrever isso decentemente. Talvez eu não saiba escrever decentemente, então vou escrever da maneira mais porca possível, a melhor que eu consigo, mas ainda assim é ruim. Então, todos os números reais maiores do que 2 não seria o suficiente, né? Porque aí eu não ia incluir o 2. Maiores que 2 não, maiores ou igual a 2. Superiores a 2? Não, também não inclui o 2. Acima de 2. A partir do 2. Reais a partir do número 2. Tá aí, inclui o 2. A partir. Opa, já me bati ainda aqui. A partir do 2. Eu acho que isso inclui ele. Não tenho certeza, eu espero que sim, é uma tentativa.
Então 49 é o que a gente tem para fazer agora. Já que essa daí ficou meio duvidoso. Mas é isso que dá tu não ter um gabarito, né? O que ele quer na 49? Ó, tem um desenhozinho aqui. Vai saber pra quê. Tá, menos 2 e 7. Então, menos 2, vírgula 7. O 7 faz parte do intervalo. Todos os números reais entre menos 2 e 7. Essa daqui... Essa aqui acho que é um pouco mais simples. Todos os números reais maiores do que menos 2. Maiores do que menos 2 e menor ou igual a 7 e menores até 7. Pô, é complicado às vezes as frases, né? É complicadíssimo. Mas como eu disse, a gente sempre tem que tentar. Não importa se tá tá exatamente do jeito que tem que estar ou tá mais ou menos. O importante é tu escrever alguma coisa. Então, todos os números reais maiores do que menos 2, tá? Já a gente não está incluindo o menos 2, mas a gente tem que incluir o 7. E menores ou igual a 7. Menores ou igual a 7. Até 7, quem sabe. E menores do que 7. E menores do que 7. Eu não tenho uma palavra decente para a gente incluir o 7 aqui nessa brincadeira. Até 7. E até 7. Putz, nossa, cada vez só piora a coisa, cara. Menores do que 2 e até 7. Todos os números reais maiores do que menos 2 até 7. Será que inclui o 7? Vamos deixar assim, vamos ver como é que o gabarito colocou em inglês. Quem sabe a gente tem alguma dica. Todos os números reais, beleza. Maiores do que menos 2, até aqui a gente concorda com ele. E menores ou igual a 7. Então ele escreve ou igual, então a gente pode colocar. Ele colocou um E, né? E menores ou igual a 7. Menores do que 7 ou igual. Então vamos voltar lá. Então aqui maiores do que menos 2 e menores ou igual, só que não assim, né, cara? Igual a 7. Tá aí. Se o livro colocou, a gente pode também se dar o luxo de fazer desse jeito. 50, vamos ver como é que a gente colocaria 50. Vamos ver o que ele pede na 50, né? Menos 3,9 e 0. E sem incluir esses extremos. Então, menos 3,9 e 0. Beleza. Então, todos os números reais. Todos os números reais maiores do que menos 3,9 e menores, tá certo, menores do que 0. Essa aqui foi mais simples, né? Não tinha o menor igual, menos 3,9 e 0. Tá aí. E eu coloquei 0,8, cara. Esse que dá, eu tô olhando pro teclado, não consigo olhar pra tela, né? Eu tenho que me concentrar em alguma coisa. Tá, 0,9, bonitinho. É isso. 50, tá aí. 51. O que ele pede no 51? Menos 180 até 90, incluindo esses valores.
menos 180 até 90, né? Então tá, todos os números reais. Vamos com calma. Todos os números reais entre. Será que entre inclui tudo? E agora nem tem internet para pesquisar. Tá? Não tá chovendo por aqui, aí essas internet via satélite aí não tem muito o que a gente fazer. Todos os números reais. Acho que, sei lá, vou colocar entre, mas todo mundo sabe que eu tô tentando incluir os intervalos aqui, né? A gente vai ver depois na resposta ali. Entre 180 e não é 180, é menos 180 e 90. Vamos ver o que o gabarito dessa, porque é a questão ímpar, tem para dizer para nós. Como é que ele escreve no seu inglês? Essa é a 51, né? Todos os números reais entre menos 180 e 90, inclusive, incluindo eles. Então, incluindo os intervalos. Incluindo os intervalos. Será que fica bom assim? Será que precisa de uma vírgula aqui? Não sei. Coloca ela aí. Por precaução, na dúvida. Na dúvida, põe. Incluindo os extremos. Tá, eu acho que se me pedissem para ler isso daqui e depois escrever o intervalo, eu conseguiria fazer. Então, todos os números reais entre menos 180 e 90, incluindo os extremos. 52. Vamos ver o que a gente tem. Menos infinito a mais infinito. Então, essa daqui é bem mais fácil. Vamos só pegar os símbolos aqui, peraí. Vou ter colocado aqui dentro. Pô. Menos infinito, e a gente vai colocar outro infinito aqui. Põe uma vírgula e deixa assim. Como é que eu descreveria isso? Todos os números reais. Todos os números reais. Só isso, né? Só isso mesmo. E essa não tem gabarito, mas já dá para entender, né? Vai de menos infinito a mais infinito. Todos os números reais. Acabou. 53 agora. O que ela tem para nós aí? 3,2 até mais infinito. Mas não é lá grande coisa. 3,2 até mais infinito. Cadê meus símbolos? Tá aqui. Tá aí. Todos os números reais, de novo, bem similar, né? Os números reais maiores do que 3,2. Só isso, só isso mesmo. Essa aqui até que é simples. Vamos verificar o gabarito, porque a gente não pode deixar de aproveitar essa grande oportunidade, que é meio escassa nesse livro, né? 53. Todos os reais, tá? Números reais maiores do que 3,2. Exatamente. Então vamos voltar para 54 aqui. Vamos verificar o que eles querem que a gente faça. De menos infinito até menos 1, incluindo esse valor. Tá bom. Peraí que aqui inclui ele. Então é menos infinito até menos 1, incluindo ele ali. Como é que eu colocaria isso? Todos os números reais, de novo. Todos os números reais menores ou igual a menos 1. Igual a menos 1. Então, se deu o trabalho de escrever assim, a gente também pode. Menores ou igual a menos 1. Ou iguais não ficaria bom, né? Porque só vai ter 1, né? Ou igual a menos 1.
Então fica desse jeito. 55 agora. Tu vê que engraçado, hoje os cães resolveram ficar em silêncio. Por sorte. Acho que até melhor eu parar de falar e elogiar tanto esses cachorros, que vai que eles resolvem fazer barulho novo. Tá, 54 a gente já fez. Vamos ver, aqui já muda um pouco a coisa. Objetivo aqui. Objetivo 4. O que é o nosso objetivo 4? União e intersecção de conjuntos. Dessa vez eu vou prestar mais atenção nisso daqui para não errar. Eu estou confundindo união com intersecção, ou melhor, eu estou vendo o símbolo e eu estou fazendo coisa errada. Então aqui ele vai me dar dois conjuntos e vai pedir para a gente fazer A, B, só A e B. Tá, não tem problema, fácil de fazer. Dados aqui, M menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Então M igual a menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Acho que é só isso, né? Menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Beleza. E o B? Menos 4. Ah, ó, olha só, ainda te dá a dica de onde tu tem que olhar o exemplo, cara. Se tu não entendeu isso daqui. Onde tu vai ter que voltar para rever. Cara, isso é muito legal. Esse livro aqui ele tem bastante coisa interessante, assim, muitos pontos positivos. O único problema dele que eu vi até agora é o gabarito. Fora isso, o resto tá excelente. N igual a quem? Agora a gente vamos pro N aqui. Menos 4, menos 3 e até o zero. Tá. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Só voltar lá para verificar. Exatamente. Tá. Primeira coisa que ele quer que a gente faça é M intersecção com N. Então tá bom. A letra A, ele quer, vamos colocar aqui embaixo para seguir o padrão. M intersecção, agora eu já tenho meus símbolos salvos aqui com N. Bom, intersecção todo mundo sabe, pega só o que tem em comum nos dois conjuntos. O que a gente tem em comum? Menos 3 tem nos dois, menos 1 tem nos dois, e é só, não tem mais nada. Então, menos 3 e menos 1. Essa é uma questão ímpar? É, então tem o gabarito. Então a gente vai lá verificar o gabarito. Questão A, menos 3 e menos 1, tá aí. Só é meio desorganizado esse gabarito, meio ruimzinho de pegar amanhã, mas não tem problema. Só isso. Menos 3, menos 1. Importante que a gente acertou. Isso é a única coisa que importa. Vamos lá para B então. O que a gente tem na nossa B? O que ele quer da gente? Agora que eu tenho que prestar atenção, eu sempre confundo as coisas. Então é união. Pega tudo dos dois, a única coisa que tu não pode fazer é repetir elemento. M união com N. M união, cadê a união? Tá aqui. Com N. Então pega tudo dos dois, eu vou pegar o N, tá? E eu complemento o que faltar de elementos, eu coloco aqui. Então, como a gente está fazendo a união, o N contribuiu com tudo isso, o que o M vai ter a mais? Isso daqui eles têm, os dois têm, então ele não contribui, ele contribui com tudo isso daqui, ó, que é valores acima de zero. Então vamos colocar uma vírgula em espaço e colar aqui. E esse é o nosso conjunto, M união com N. Vamos verificar no gabarito? Vamos verificar no gabarito. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 3 e 5, exatamente. Eu acho que é só A e B, né? É, só A e B, bem curtinho, bem simples. 56 a gente não tem gabarito, mas de novo, essas questões são simples o suficiente para a gente não precisar, né? É só prestar atenção ali e verificar a resposta final, que a gente se dá bem. 56. Ele tem P e Q. Então, vamos escrever, né? O que é o meu P? Vai A, B, C, D, até o H. Ah, não, até o I. Nossa. A,
C, D, E, F, G, H, I. Tá aí. E o meu Q é menor. Opa, deixa eu em maiúsculo aqui. Começa já do jeito bem certinho, tá? O que é o meu Q? A, E, I, O, U. Que legal. A, E, I, O, U. Então, o que ele vai pedir na A? Não, mas não, A maiúsculo, cara. O que ele quer na A? P intersecção com o Q? P, cadê a nossa intersecção? Tá aqui. Com o Q? Agora, só prestar atenção, intersecção é só elementos que tem em comum nos dois conjuntos. Vamos ver o que a gente tem. O A é um elemento que tem em comum, B não, C também não, D não, E é o segundo e o I é o terceiro. É os únicos que tem em comum. A, E, I, e é isso. Tem mais alguma coisa? Verifica aí. Não, não tem. Nada mais. Então tá aí a resposta. Letra B. O que a gente vai ter aqui? P união com Q. A única coisa que a gente podia ter, né? De variação nessa coisa. P união com Q. Na verdade não, né? Porque eu poderia fazer P união com Q intersecção com P. Só para encher o saco. Mas na parte mais simples é só isso. Então, para que complicar, né? Bom, união, de novo, a gente vai pegar o que mais vai contribuir. A gente pega todos os elementos do P, todos os elementos do Q, e a única coisa que a gente não vai fazer é repetir elemento. E eu copiei tudo, né? Então vou apagar essas chaves aqui. Copiei porcaria nenhuma. Selecionei e não deu Ctrl C. Tá? Vamos copiar o P. Começaram. Os caras começou a fazer o serviço deles. Tá bom. Tá, o que o Q contribui a mais aqui? O A e I a gente já viu que tem nos dois. Só o O e o U aqui, que é uma contribuição do Q. Então a gente vai colocar uma vírgula e colocar, seria isso aí. O O e o U, e essa união dos dois conjuntos. Só isso? Só isso mesmo. Então, 57, que tem gabarito. Ainda bem, né? Próximo que a gente vai resolver. 56 tá aí. O que a gente tem na 57? Opa, antes da 57. Let, não sei o que significa. Eu já vi essa palavra aqui, mas não lembro. Let A, x, tal que x é maior do que menos 3. E B é igual a x, tal que x é menor ou igual a 0. Tá? E C tem um x entre menos 1 e 4. Nossa! Para os exercícios... Ah, tá. A gente vai considerar isso daqui para os próximos exercícios. Tá bom. Então eu perdi todo esse tempo lendo que eu deveria estar copiando. Não tem problema. Mas vê como a matemática é uma linguagem universal, como mesmo no livro em inglês o cara consegue entender boa parte das coisas. Ajuda bastante se eu já tiver feito um monte desses exercícios aqui. Aí tu já mais ou menos sabe o que vai acontecer, né? Então, x, tal que x é maior do que 3. Acho que é isso. Se a minha memória não tiver... Não, minha memória tá muito mal. É menos 3. Letra B. O que a gente tem? Já vamos deixar pronto aqui o esquema. Vamos deixar o C e o D, né? E o nosso D. Não, é um... Aí, pronto. Tá organizadinho, só copiar. X tal que x é menor ou igual a 0. X tal que x é menor ou igual a 0. Cadê o nosso menor aqui? Menor ou igual a 0. E o nosso C é o quê? X está entre menos 1 e 4. Então, eu devia ter deixado esse x tal que x... Não. Pelo menos até aqui eu devia ter copiado, já deixado meio que no esquema.
porque o próximo vai ser a mesma coisa, né? Vem pra cá. Deixa assim. E tu tá perdendo mais tempo do que se fosse digitar, é verdade. Tá vendo? Tu quer atalhar as coisas e dá nisso. É -1. -1. Isso aqui é maior, né? Maior ou igual. Tem o meu x aqui e ele é menor do que 4. Se eu não tiver enganado. Exatamente. E agora, o D é x e ele está entre 1 e 3. Não inclui esses extremos. Né? Bem similar com a de cima. X está entre 1 e 3. Tá aí. Copiados os dados. Basta resolver as questões. A parte mais fácil já foi feita. Vou salvar aqui. X está entre 1 e 3, beleza. 57 a 64. Pode aproveito bastante esses exercícios. Não tem problema. Vamos lá. 57. A intersecção com B. Tá bom. A intersecção com B é o que a gente tem que responder, né? Então, vou pegar o símbolo aqui. Eu só vou verificar de novo para ver se eu não copiei nada errado. Ele quer que eu faça alguma coisa? Ah, sim, eu não tinha terminado de ler. Olha só, eu já ia fazer errado. Diz aqui, expresse a resposta na notação de conjuntos e na notação de intervalo. Veja o exemplo 6, para te entender isso daí. Em set builder, notation and interval notation. Tá bom, não tem problema. A notação, a primeira seria essa daqui, a gente tem que expressar o intervalo desse jeito e do outro jeito que seria, vamos voltar alguns aqui para a gente ver, desse jeito aqui. Então, tem que expressar assim e, cadê? E desse jeito. Tá bom, não tem problema. A intersecção com B. A e B, o que tem em comum aqui nessas coisas? Vamos olhar. Aqui é maior do que menos 3, então vai de menos 3, sem incluir esse ponto, até mais infinito. E aqui é menor ou igual a zero. O que eles têm em comum? Bom, do zero seria a parte maior, aí menos 3, vai de menos 3, porque esse aqui vai de menos infinito até zero, e esse vai de menos 3 até mais infinito. Lembra que se tu desenhar no caderno, tu vai visualizar isso aqui com uma facilidade gigantesca. Mas o ideal é que tu aprenda a fazer de cabeça, tá? Pelo menos isso daqui se exercitar um pouquinho para conseguir fazer só olhando para eles. Então, o que eu vou fazer? A primeira anotação que ele pede seria essa daqui. Então, seria x, se eu não tiver enganado, né? Eu posso ter interpretado mal o que está escrito lá, mas eu vou fazer dos dois jeitos e a gente vai lida com isso. Então, o x está entre menos 3, ele é maior do que menos 3 e menor ou igual a zero. Só isso. E cadê o meu menor ou igual? Tá aqui, menor ou igual a zero. Essa seria a primeira forma de fazer isso. Qual é que é a segunda? Deixa eu só copiar isso daqui, para a gente não precisar estar inserindo um montão de símbolo toda vez. É reescrever isso em forma de notação de intervalo. Então, o menos 3 não está incluso. Então, menos 3, põe uma vírgula e o zero. E o nosso zero pertence ao intervalo, então está aqui. São as duas notações. Essa é uma questão ímpar, então a gente vai poder verificar o gabarito e ver se a gente escreveu da maneira correta. 57, então menos 3 até zero e x tal que x está entre menos 3 e x menor ou igual a zero. Exatamente, a gente fez do jeito que o enunciado pedia. A 58 não tem resposta, mas não tem problema. A gente faz mesmo assim. Vamos pular questões só por isso. Então, o que ele quer no 58? A união com B. Bom, essa daqui parece que é até mais fácil do que a outra. Cadê a minha união? Tá aqui. Vou colocar aqui.
Então, em notação de conjunto, deixa aí. Na verdade, isso aqui é x, tal que x, né? Tal que alguma coisa. Não sei como é que vai ser o x, deixa assim. Tá, A união com B. Nota o seguinte, aqui ele é maior do que menos 3, vai até mais infinito. E nesse caso ele vem de menos infinito até zero. Então se a gente juntar esses dois conjuntos, ele vai de mais infinito a menos infinito. Logo, desse jeito aqui, eu não sei, cara. O certo seria, como é toda a reta real, né? Os pontos vão juntando os dois conjuntos, eu teria tudo. No nosso livro base, eu simplesmente colocaria isso daqui. E já seria o suficiente, tá? Para representar. A união com B é toda a reta real. Só que nesse livro aqui, eu não sei se ele vai usar isso. Provavelmente, se ele quer a notação de conjunto, essa seria uma das formas, né? A outra, como é que eu escreveria isso daqui? Como é que eu representaria x, tal que x é igual aos reais? Não. Fica complicado. Sei lá, pior que realmente essa daqui é complicado de fazer isso nessa notação. Não sei como escrever da forma mais correta possível. X pertencente aos reais por causa do que a gente já fazia no livro base, né? Tu tá indicando quais são os valores, qual é o teu domínio dessa função. O domínio, no caso, da porcaria aqui, né? Por quais valores o x pode assumir. Porque se tu não colocar que ele pertence aos reais, por exemplo, e ele pertence aos números naturais, né? Se o x pertencesse a ele, tu já sabe que é 1, 2, 3, 4, 5, e não pode ser nada do tipo 0 ou menos 1, menos 2, essas coisas. Aqui, como eu estou dizendo que ele pertence aos reais, ele vai assumir todos os valores. Ali, tanto dos naturais quanto dos inteiros, qualquer coisa o x pode ser. Agora, como é que eu vou indicar isso? Que o x é todos os números nessa linguagem de conjunto. Vou arriscar uma coisa aqui. Mais infinito e menos infinito. Sei, é tosco, eu sei disso, mas x está entre mais infinito e menos infinito. Então, eu vou colocar assim, porque eu não tenho certeza, tá? Eu tô arriscando aqui, mas eu não tenho certeza disso. Dessa notação aqui. Isso aqui tá correto, tá? Essa daqui, beleza. Isso daqui já é a minha tentativa de manter o padrão que o livro pediu, né? Que seria mais ou menos isso. E agora, na linguagem de intervalo é fácil, pô. É a coisa mais simples do mundo. É menos infinito e mais infinito. Então não tem mistério nenhum. Pelo menos essa daqui tu tem certeza absoluta de como é que vai ser. É só isso. Tá. Essa 58 é positivo. Que filha da mãe. Tá, isso daqui eu sei que tá certo. Isso daqui eu sei que tá certo. Isso daqui pode não tá. Isso aqui pode estar muito errado, pode estar feio demais para representar o x entre mais e menos infinito aqui. Mas de novo, é só uma tentativa, tá? Leva isso em consideração. Essa resposta correta e essa daqui também. Ali embaixo. Só isso que tu precisa saber, por enquanto. Eu não tenho internet para verificar também, né? Nem para testar. Depois eu vou ver se esse livro possui um gabarito completo. E aí se eu perceber que isso aqui está muito errado, eu volto nessa questão. E a gente refaz ela. Não tem problema nenhum errar. Pelo menos eu não vejo problema nenhum. O importante é tentar. Tá? E o que a gente tem aqui? B união com C. Tá bom. Então vai ficar variando de união para intersecção. Não tem problema. B união com C. Eu já vou copiar isso daqui e deixar, porque eu vou ter que representar nas duas formas, né? Então eu já vou colocar essa x tal que alguma coisa, que eu não sei se o x vai ficar entre as coisas ali ou não. Então B e C, vamos olhar. Aqui vai de menos infinito até o zero, incluindo ele, e aqui tá entre menos 1 e 4. Ou seja, a única parte que vai, quando a gente pegar a intersecção, né? Ou é a união? É a união, deixa eu só ver ali se eu não copiei errado. B união com C.
Tá, é união. Então a gente vai pegar tudo dos dois conjuntos, junta tudo, só não repete as coisas que são iguais. A única coisa que tem que fazer é isso. Elementos que são iguais nos dois conjuntos, tu não repete eles. Só copia uma vez. Então, como se a gente vai juntar tudo, o que, que o B vai contribuir para nós? Ele vai contribuir de menos infinito até zero. E o que, que o C contribui nessa brincadeira? E quantos elementos ele adiciona a mais? Ele adiciona a partir do zero, né, até o 4, sem considerar o 4. Então, isso daqui, como é que eu representaria? X menor do que 4. Só isso, tá? Então, valores de x até chegar no 4. Por que, que eu não estou gostando muito dessa notação? Porque tu não está indicando que o x aqui é real, ou ele é um inteiro, sei lá o que, que ele é. Tu não está dizendo. Então, fica sempre, tu tá sempre entendendo que tu tá trabalhando com números reais só, né? Tu não tá trabalhando com um subconjunto lá. Não sei, é meio estranho, mas acho que é mais questão de costume mesmo do que qualquer coisa. Então, na notação de intervalo, como é que a gente escreveria? Isso vai do menos infinito. Eu vou pegar o símbolo aqui. Menos infinito até o 4. Nenhum dos dois extremos vai estar incluído, né, nesse intervalo, obviamente. E é isso. Essa daqui, pelo menos, a gente tem o gabarito. Vamos verificar a resposta para ver se eu estou indo no caminho certo. 59. Menos infinito até o 4, sem incluir, né, os dois extremos. X tal que x é menor que 4. Então eu estou no caminho certo. Teoricamente, ele vai estar fazendo esses desenhos aqui, né? Coisa que você que tem um caderno, eu recomendo que faça. Eu não vou ficar abrindo Paint toda hora e desenhando, porque tu viu como fica horrível os meus desenhos e ainda atrasa a nossa vida. Então, vou me dar o luxo de já pular isso daqui. Porque, de novo, a gente já fez no livro base. Vamos ficar... Quem tiver dúvida, volta nos vídeos e assiste lá. Tem muita diversão. 60. Vamos aqui clicar no 60. 60... B intersecção com C. Agora a gente só vai pegar pontos em comum. Vou pegar o símbolo aqui, intersecção com C. Eu já vou copiar de novo, né? Porque a gente vai ter que dar a outra versão. Então, aqui eu já vou colocar um X tal que alguma coisa. B e C, o que, que tem em comum nesses meninos aqui? Bom, o que tem em comum, nesse aqui ele vai de menos infinito até o zero, né? Então ele não passa disso. Então se a gente for procurar pontos em comum, vai só até o zero. É o limite aqui, o máximo, né? Aqui o x, nesse caso do C, ele vai até o 4. Então esquece essa parte. Passou do zero, ele já não tem ponto em comum nenhum. Anterior ao zero, o limite é o menos 1. Então, de menos 1 até 0, eles têm alguns pontos em comum. Fora isso, não tem nada. Então, o meu limite inferior seria o menos 1 aqui. Pertence aos dois conjuntos esse elemento? Sim, pertence aos dois. E o 0 pertence aos dois? Também. Então, como é que eu represento isso? Menos 1. Então, o x está entre esse menos 1 e o 0. E ele pode assumir esses valores também. Então, x nos dois conjuntos, ele pode assumir esses valores. Pertence aos dois conjuntos, esses valores menos 1 e 0. Por que eu estou repetindo tanto isso? Né? Não faz nem sentido. E na notação de intervalo, que eu não sei porque eu sempre esqueço, cara. Eu tenho um problema em falar isso, em gravar essa parte de notação, tá escrevendo em relação a intervalos. Não sei porque eu não consigo gravar essa palavra. Mas um dia desses eu descubro. Mas tá aqui. Menos 1 e 0. Tá aí a resposta. Ah, não tem gabarito? Não, não tem. Mas acho que dá para entender. Se eu tivesse visto algum erro que eu notado, eu teria, obviamente, corrigido, né? Mas eu até agora estou olhando e não vi nada. Então a gente vai seguir para a próxima. Vamos ver o que a gente tem na 61. C união com D. Então, tá bom. C união, lembra, né? Agora tô eu repetindo essa frase toda hora para
Para não esquecer, pega tudo dos dois conjuntos, só não repete elementos. Então, C união com D, eu vou copiar de novo, nosso ritual padrão aqui, para evitar esforço. C união com D. Vamos olhar para o C e o D, cadê vocês? Tá aqui. É C e D mesmo? É C e D, tá bom. Vamos lá. Já apareceu bastante o A e o B, né? Ah, porcaria, tem que subir mais, tá aqui. Tá, C e D. O que a gente tem... não é o que a gente tem em comum. A gente vai pegar tudo, só não vai repetir pontos. Aqui o menor valor é menos 1. Aqui é 1. Então o C já vai contribuir com mais valores. Então ele vai do menos 1 até o 4. E esse outro vai do 1 até o 3. Então esse conjunto D a gente pode dizer que é um subconjunto do C. Logo, quando a gente fizer a união, a gente vai só usar basicamente os valores de C. O D não vai contribuir com nada. Tipo aqueles teus amigos que aparecem esporadicamente, né? Numa festa, numa coisa, não contribuem com nada, não pagam a cachaça, nada. Nem um litrão de cachaça que já resolveria metade dos problemas. Ali da pessoa tá aparecendo de surpresa no lugar, mas nem isso. Então é isso aí, é o D. O D é essa coisa aí, que não contribui com nada e só tá ali, só tá existindo. Vamos lá, e como é que eu representaria isso daqui? É fechado nos dois lados. Menos 1 e 4. Não, fechar os dois lados, porcaria nenhuma. Aqui não é. Será que eu tô dormindo? Não, tá certo, ó. Não tá incluso o intervalo. Então é isso. Menos 1 até 4. E é isso aí que a gente tem de resposta. Vamos verificar o gabarito? Vamos verificar o gabarito. Sempre verifique o gabarito, cara. Menos 1 até o 4. Beleza. Tá incluso aqui o menos 1, o intervalo, e o 4 não. E a gente representaria da outra forma, seria assim. Menos 1 a 4. E se a gente fosse desenhar, faria desse jeito aqui. Tá? Tá? É isso. Não tem mais nada de especial. O que acabou foi o meu espaço aqui. Vamos voltar. 62. Sem gabarito, mas tá bom, não tem problema. C intersecção com D. Vai ficar nesse jogo. União, intersecção, tem muito mais que mudar aqui. C intersecção com D. Vamos para o nosso ritual padrão. Copia isso daqui, cola aqui embaixo. E agora, C, o que tem em comum entre o C e o D? Bom, como eu falei, o D está dentro do C, né? Então a única coisa que vai ter em comum é isso daqui, ó. X de maior do que 1 e menor do que 3. É isso que tem em comum. Tá aí, ó. Só copiar e colar lá. Bom, pelo menos essa aqui o D ajudou na resposta. Já popou o nosso trabalho. Deixa eu só apagar isso daqui. Cola aí, acabou. E como é que eu representaria isso? Bom, o 1 e o 3 não fazem parte do intervalo. Esses extremos não estão fazendo, então a gente representa assim. E é isso. Se só quer pontos em comum, tá aí. A única coisa que tem em comum nos dois é isso. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para 63 agora. É, exatamente. O que ele quer da gente, cara? 63. B intersecção com D. Tá, agora já mudou um pouquinho. B intersecção com D. Se eu copiar tudo aqui, eu já me popa um trabalho, né? Eu acho que já me popa um trabalho. Vamos colocar as chaves ali, né? Deixar arrumadinho. Tá. Intersecção com D. Olha lá, intersecção com D. O que tem em comum entre os dois? Vamos olhar, vamos descobrir. B vai de menos infinito até o zero e o D tá aqui, tá limitado. Ele começa no 1, e, quer dizer, começa no 1 não, a partir do 1, mas não inclui ele. Então vai do 1 até o 3 ali. Então eles não têm nada em comum, absolutamente nada. Porque esse aqui vai até o 0 e esse aqui já começa no 1. Se eu for olhar pontos em comum neles, não tem porcaria nenhuma.
Mas é a intersecção? É a intersecção. Então, conjunto vazio. Vamos deixar representado desse jeito, que é o jeito que o livro representa. E aqui, se a gente tivesse que representar o intervalo, fica a mesma coisa. Só que no intervalo, não sei como eu vou representar o intervalo vazio. Só vou colocar o símbolo, né? Deixa assim. Sei lá. Eu acho que é isso. Vamos ver o que o gabarito faz, né? O que os autores têm para nos dizer. Só isso. Empty set, conjunto vazio. Então não preciso deixar isso daqui. Deixa quieto. Só assim já tá bom. Tá a resposta aí. 64. Não tem gabarito. Ai, cara, chato tu ficar falando toda hora que não tem gabarito. É porque tu tem que entender, cara, que é o mínimo. Tu paga por um livro, tu tem que ter a porcaria do gabarito. Vai se ferrar, cara, que não vai botar as respostas ali. Quando eu escrever o meu livro de matemática e o meu livro de física, aí tu vai ver todas as respostas bonitinhas. Elas são muito necessárias. Uma coisa que eu gostei desse livro é as pequenas perguntas ali. E essa coisa dele fazer referência para qual exemplo tu tem que ir procurar se tu não entendeu como fazer as questões da lista. Isso aqui também é muito legal. Ah, mas o cara que estava fazendo o livro, tu sabe voltar nas páginas e sabe encontrar aonde é que tu viu o conteúdo. É, mas isso aqui facilita muito mais. Já tá te dizendo onde tu tem que buscar. Então é muito bom. Essas coisinhas pequenas aí, eu com certeza o dia que eu escrever o meu livro eu vou copiar, porque são pontos positivos. Então, voltando para cá, voltando para a realidade, né, fora do mundo dos sonhos. Mas nem tanto assim, né, mundo dos sonhos, porque o primeiro passo para te escrever um livro é tu ter resolvido pelo menos uns 5 livros diferentes, no mínimo, do conteúdo que tu quer escrever para ver quais são os pontos positivos que tu vai poder copiar desses livros, né? E quais são os problemas que eles têm em relação às listas e tudo mais. E aí, quando for escrever o teu livro, tu já sabe o que colocar nele e o que não colocar. Pelo menos eu penso assim. Então a gente daqui uns 40 anos vai ter o meu livro escrito lá bonitinho, de física e de matemática. Se a física e a matemática ainda forem relevantes daqui a 40 anos. Vamos lá. A união com D. Vou copiar aqui a união. Cadê a união? Com D. Coloca aí. Vamos dar um Ctrl C aqui. Deixar assim. Tá. 64. Pega tudo dos dois e só não copia, só não repete coisas. É isso que a gente vai fazer. Então aqui vai do -3 até mais infinito. Legal. Então a gente já tem um extremo, a gente já sabe que a parte maior vai até o mais infinito. E o D, ele vai do 1 sem incluir até o 3. Sem incluir o 3. Se eu fizer a união disso... Não, mas aqui é -3. Então, essa parte toda aqui está inclusa no intervalo. Não, isso aqui também, o D está dentro do A. Olha que legal. Então o D meio que... o D tá aparecendo assim, sem ser convidado. Realmente não tá agregando em nada. Então tá aí. O que seria a minha resposta? Só isso daqui. Então, quando eu fizer a união, o D não colaborou com porcaria nenhuma. E ele tá aí. Tá. O que eu preciso fazer agora? Representar como intervalo. Eu vou fazer assim. Por quê? Porque o -3 não faz parte. E o mais infinito, obviamente, também não faz parte do extremo do intervalo. Né? Não pertence a esse intervalo. Tá, então a gente tem isso aí. Tem gabarito para isso? Não, não tem gabarito. Então fica desse jeito. 65. Falando tanta bobagem, né? Às vezes eu tô olhando para a questão com mais atenção. Mas é isso, se eu fizer a união, eu pego tudo que tem nos dois junto, né? E só não repito coisas. Mas aí se eu for tentar pegar as coisas que tem no D, não tem nada diferente. Ele vai do 1 até o 3. Esse aqui vai do -3 até mais infinito. Tem todos os pontos que tem no D. Então não contribuiu com nada de novo. Tá bom.
Vamos para 65 então, depois dessa profunda reflexão. Profunda mesmo, nossa. Vamos para 65, vamos se divertir um pouco. Então o que ele diz antes da gente começar 65? Dados, ou considere, sei lá, let, não sei, deve ser alguma coisa assim. Considere x igual a... deve ser isso. X igual a x tal que x é maior ou igual a menos 10. Vamos copiar isso daqui porque eu já sei que eu vou ter que usar em todos esses exemplos, né? Todas as questões. X igual a x tar que, né? Tar que o quê? Que x maior ou igual a 10. A 10 não, a menos 10. X maior ou igual a menos 10. Então isso aqui vai de menos 10 até mais infinito, né? Se tu fosse fazer o desenho no teu caderno ali, fazer a reta e tudo mais. E o y, como é que ele vai representar? O y é igual a x, tal que x é menor do que 1. É isso, né? Maior ou igual a menos 10. Menor do que 1. X tal que x é menor do que 1. Vou voltar ali. É isso mesmo. Não estou vendo mal. E o meu z é x tal que x é maior do que menos 1. Então tem um z, cara. Olha só que legal. Então é o meu x tal que x é maior do que menos 1. É isso que a minha memória está dizendo. É isso aí. E tem um w. Ai, ai, tá. Tem um w aqui. X tal que x é menor ou igual a menos 3. Que legal. X tal que x é menor ou igual, né? Menor ou igual a menos 3. Beleza. Menor ou igual a menos 3. E agora o que ele quer que a gente faça? Vamos ler. Para os exercícios 65 a 70, encontre a intersecção ou união dos conjuntos x, y, z e w, x, y, z, w. Escreva as respostas na notação de intervalo. Então essa daqui a gente só tem que fazer uma coisa, bem mais simples. Então tá bom. 65, x intersecção com y. A gente já tá na 65, tá aí. Então tá. X, eu vou ter que botar em letra maiúscula, intersecção com y. O que isso vai gerar? Bom, é notação de intervalo, né? Então não é a mesma coisa. Vamos lá. X e y aqui. Intersecção é só as coisas que tem em comum nos dois conjuntos. Isso aqui é menor do que 1, vai de 1 até menos infinito. E esse aqui vai de menos 10 até mais infinito. O que eles têm em comum? Até o 1. O 1 seria a minha parte maior do... Eu fiz a coisa mais... Cara, eu vi a coisa mais estúpida que eu ia imaginar esses dias. O cara fazendo. Cadê? Que é isso daqui. Que seria a representação de dois peitos. Eu falei, caralho, os caras têm tempo. Não, e o pior não é isso. O pior é que o cara se dá o trabalho de desenhar a figura da mulher aqui, todinha, tá? Colocando letras e tal, e medindo espaçamento pra fazer isso. Eu falei, cara, tem gente que não tem o que fazer mesmo, né, pô? Então fica aí essa pequena informação estúpida aí pra vocês também. Tá. Então, a minha parte, o maior valor que eu vou ter seria 1, né? E ele não faz parte do intervalo. Quando a gente tá olhando em coisas em comum. E aqui eu tô fazendo ao contrário. Deixa eu dar espaço aqui. E o menor valor em comum que eles teriam seria o menos 10. Porque se eu pegar a intersecção, aqui vai de menos 10 até mais infinito, e aqui vai de menos infinito até 1. Então, tá. É o menos 10. Só que o menos 10 faz parte desse intervalo. Então, menos 10. Tá, eu vou tentar nos próximos fazer certinho. Começar pela menor parte aqui e depois ir para maior. É só isso. A gente vai verificar o gabarito agora. Para ver se está certo. Então, 65.
Onde é que tá essa confusão toda aqui? Menos 10 e 1, tá? Faz parte o menos 10 e 1 não faz parte, tem o parênteses ali. Tá aí, vamos deixar o gabarito assim para dar um suspense enquanto a gente for olhar as outras respostas. 66. O que a gente tem a 66? X união com Y. Bom, X união, cadê a união? União bonitinha, tá aqui. União com Y. O que a gente vai ter? Tá, dessa vez eu vou tentar fazer a coisa do jeito certo. Quando eu juntar tudo, né, esses dois aqui, de novo, esse vem de menos infinito e começa no menos 10 e vai até mais infinito. E esse aqui vem de menos infinito até 1, sem contar ele, né? Então, quando a gente juntar tudo, vai dar mais infinito, menos infinito, mais infinito. Tá? Pega toda a reta real. Ah, eu não estou conseguindo entender isso, não estou conseguindo visualizar. Pois então pega o teu caderno e faz o que eu disse, desenha. Faz os desenhos, como a gente já viu no livro, viu nos exercícios que eu fiz ontem, no último vídeo, né? Vai lá e desenha, que aí tu vai conseguir perceber essas coisas. Que eu tô sempre falando, é importante que tu escreva, cara. Não adianta ficar ouvindo alguém resolver questões, ele ir vendo, né? Não tem a menor utilidade, não serve pra nada. Tua cabeça não consegue guardar quase nada do que tu viu aqui. Talvez os meus erros e tal, alguma besteira que eu tenha falado, isso a tua cabeça guarda. Isso ela vai manter por anos. Agora, do tipo o desenho dos peitos aqui, né? Isso daqui tu vai guardar por muito tempo. Tá vendo? Isso daqui tu vai guardar. Agora, a parte realmente importante... Ah, essa aí esquece. Tá? O que mais? 67, a gente não tem nada mais pra ver na 66. 67 tá pra cá. Tem mais alguma coisa? Não, é aqui. Y união com Z. Essa aqui agora a gente vai ver se a gente tá seguindo o caminho correto, né? Y união com Z. Vamos olhar o que a gente... Não é o que a gente tem em comum, já ia falar errado, ó. Pega tudo que tem no Y, junta com o Z e só não repete elemento. Só o que tu tem que fazer. Então o Y ele vai de menos infinito até 1 e o Z ele começa em menos 1 e vai até mais infinito. Se eu juntar tudo essas coisas, eu vou ter de novo menos infinito, mais infinito. Vou ter toda a reta, não é? Porque eles têm pontos em comum. Toda a reta, mais infinito, menos infinito. Ou melhor, né? Começa no menos infinito e vai até o mais infinito. Vamos devagarinho aqui, menos infinito, vírgula, mais infinito. Tá aí. Essa aqui pelo menos a gente vai poder verificar se tá certo. 65, 67. É isso aí mesmo. Menos infinito, mais infinito. Exatamente. Como é bom acertar. 68. O que a gente tem? Nossa, a gente vai até a 70. Que bom, né? Y intersecção com Z. Tá? Y intersecção com Z. Bom, o que tem em comum entre o Y e o Z? Vamos ver. O meu Y, ele vai, né, de novo, vai de menos infinito até 1 e o Z vai de menos 1 até mais infinito. Qual é a parte que eles têm em comum? Esse aqui começa em menos infinito, então com toda certeza ele vai ter esse menos 1, vai estar dentro dele. E aqui com toda certeza o Z vai chegar até o mais 1, né, e vai seguir o caminho dele. Então o que eles têm em comum? Qual é que é a parte inferior disso? É menos 1. Como aqui ele não está presente no Z, eu não vou poder considerar ele como fazendo parte, esse extremo, como é que eu diria isso? Ele não faz parte do intervalo, tá?
esse extremo. Então, menos 1 não faz parte, mas está ali. E 1 vai até 1. É a única coisa que eles têm em comum é esse intervalo aí de menos 1 até 1, sem considerar os extremos. É só isso? Acho que é só isso. Tá bom. Não temos como verificar, não tem problema. A gente segue a vida. 69 agora. Z união com W. Opa, Z. Ai, que vida desses Cusco, cara. União com W. Em vez de dormir e ficar em paz. Não. Então, de novo, pega tudo que tem no Z, junta com tudo que tem no W, só não repete coisas. O que eu teria no W? Menor ou igual a menos 3. Então, vem de menos infinito os valores de x até chegar ao menos 3 aqui. E o Z, ele vai de menos 1 até o mais infinito. Então, isso daqui vai dar um negócio quebrado, porque de menos 3 até menos 1, nenhum dos dois tem nada, né? Para de pontos, então eles não contribuem com porcaria nenhuma. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro que eu vou ter que escrever x, tal que x, bom, a gente vai ter que colocar o primeiro intervalo. X é menor do que menos 1, quando a gente fazer a união Z com W, né? X é menor do que menos 1. X é menor do que menos 1 e x é maior ou igual a menos 3. Será que eu tô olhando errado isso aqui? Não, x é menor do que menos 3 e aqui é maior. Eles ficam com um vão no meio ali, sem... Por exemplo, o ponto menos 2 não faz parte nem do z e nem do w. Então tá certo o meu pensamento. Então aqui x é menor do que menor ou igual a menos 3. E aqui tá errado isso aqui. X já vou colocar a parte menor aqui, só acho que é o padrão, tá? X é menor do que menos 3 e x é maior do que 1, do que menos 1. Isso. Tá, agora tá correto. E x é maior do que menos 1. Só que não é assim que eu tenho que representar. Eu tenho que representar a forma de intervalo, cara, não é isso. Olha aí, eu perdendo tempo, olha só que estupidez. Então vai de menos infinito, a primeira parte, menos... E eu perdendo tempo. Menos infinito até menos 3. Tá certo isso? Sem menor ou igual a menos 3, Só que inclui o menos 3 aqui. Deixa eu colocar você, tá aí. Tá, a primeira parte é essa, e lembra como é que o livro representa isso? Isso união com... Começa em menos 1 e vai até mais infinito, sem incluir o menos 1. E essa é a nossa resposta. Olha, eu perdendo tempo escrevendo do outro jeito. Na verdade, eu até poderia ter deixado, né, pra ter uma coisa a mais, mas tá, vamos deixar só a resposta do livro mesmo. Agora eu já apaguei de qualquer jeito. Vamos verificar 69. Ó, menos infinito até menos 3, incluindo esse valor, união com menos 1 até mais infinito. Essa parte aqui, ó, se você tem dificuldade de visualizar isso, é porque tu deveria estar fazendo esses desenhos aqui, ó. Desenhando os intervalos e depois tu faz a soma disso daqui. Porque se tu não fizer esses desenhos no caderno, olhar para isso daqui e resolver de cabeça as coisas é bem mais complicado, tá? É só porque eu já fiz um montão dessas questões, é por isso que é fácil para mim olhar e tentar fazer de cabeça. Agora, quem tem o auxílio do caderno, que é muito simples de fazer as coisas, a única coisa que devia estar fazendo é desenhando. Por isso que eu tô repetindo e repetindo isso. Eu não tô entendendo, tu vendo, ele já fez 7 questões, eu não entendi nenhuma. Porque tu não tá desenhando, tu tem o recurso, é só usar ele. Você faz de bobo, porque eu sei como é que eu era quando eu
quando eu estava começando a aprender as coisas, assim, de tentar estudar. Eu sei a minha preguiça que eu tinha de pegar uma folha de caderno e escrever as coisas. Eu sei que eu preferia ficar deitado ou só escorado na mesa assistindo uma videoaula que não estava ajudando em nada, porque eu não estava tentando resolver as coisas. Então, eu conheço você melhor do que tu imagina. Então, não adianta ficar trapaceando aí, escorado num canto aí, falando, eu não... Aí, ó, resolveu 15 questões, eu não entendi nada. Em qual momento tu pegou o caderno para tentar resolver elas antes de eu terminar? Pausa o vídeo, tenta fazer e depois coloca o vídeo rodar de novo, pô. É isso que tu tem que fazer. Vamos para 70 agora, depois já que eu dei esse pequeno conselho. Z intersecção com W. Tu tem que ver isso daqui, pausa o vídeo, vai lá, tenta resolver e depois deixa o vídeo continuar e ver se tu fez do jeito certo, ou pelo menos tu fez do mesmo jeito que eu, né? Porque não necessariamente a maneira como eu tô resolvendo é a melhor, é a mais fácil ou é a correta. Não tem nada disso aqui. Eu nunca garanti que eu ia fazer desse jeito, que é isso que tá acontecendo. Mas pelo menos tu vai ter tentado, né, cara? E aqui, ó, o mais importante. Então vamos lá, Z intersecção com W. Vai chegar uma hora que eu vou parar de falar essas coisas, tá? Porque eu acho que todo mundo já é pra ter percebido. Então não te preocupa, eu não vou ficar desse jeito até o final a resolução até o final do livro. Todo vídeo falando a mesma coisa. Não, chega um momento que vocês têm que crescer. Que eu vou assumir que todo mundo entendeu o que tem que fazer. Z intersecção com W, então a gente quer coisas em comum entre o Z e o W. Vamos olhar. Bom, Z a gente vai, de novo, do menos 1 até mais infinito. E aqui a gente vai do menos 3 até... do menos infinito até o menos 3. O que eles têm em comum? Eles não têm nada em comum. Porque esse aqui começa no menos 1 e esse aqui termina no menos 3. Então, do menos 3 até o menos 1, eles não têm nada em comum. Não tem nada. Eles até um espaço separando os dois. Ali, os elementos que tem no Z não fazem parte do... Não tem nada que faça parte do W. Então, qual é a resposta? Aquela mais agradável de todas. Conjunto vazio. E eu vou deixar com a anotação que ele deixaria normalmente no livro assim, tá? Mesmo que aqui seja um intervalo e não a outra anotação que a gente está usando básica lá, base, né? De conjuntos. Vamos ver o que o gabarito diz. Ele não diz nada, porque o gabarito não tem para questões pares, né? Então vamos seguir, já que não temos a resposta, vamos seguir o baile. Mas tá aí, intersecção, não tem nada. O que ele quer para as próximas questões? Objetivo 5, translações envolvendo inequações. Tá. Seguindo definições, tamanhos para normal, para o sangue, a pressão do sangue, high normal blood pressure, sei lá o que, e high blood pressure, então alta pressão, sei lá, do sangue. O que a gente tem? Hipertensão, todos os valores são mensurados em milímetros de mercúrio, tá? Isso aqui, física básica, beleza. Source American Heart Association, que legal. Então vamos ver aqui. Normal, systolic less than, sei lá o que, menor do que 130. Diastolic menor do que 85, tá? Systolic entre esses valores, incluindo o 130 e o 139, tá? E a outra aqui, diastolic, tá entre esses valores, e como essa palavra aqui bonitinha tá dizendo que a gente tem que incluir, então os 85 e 89 fazem parte do intervalo. Legal. E quando a gente tá com hipertensão, o que a gente teria? Maior, sistólico 140 ou maior, então maior ou igual. E aqui, maior ou igual a 90. Tá. Entendemos um pouquinho. Agora vamos ver o que ele quer que a gente faça. Para os exercícios 71 a 74, escreva a inequação
usando a variável P, tá? Que representa cada condição. Se você não entendeu, veja o exemplo 7. Olha, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui realmente é muito interessante. Por que eu tô falando isso? Porque eu nunca vi isso nos livros que eu resolvi até agora. Não foram muitos, é verdade, eu admito, desculpa. Mas assim, não foram muitos, mas nos que eu vi até agora eu nunca vi esse tipo de abordagem aqui, ó. De recomendar voltar para determinado exemplo, para deixar prontinho para ti se tu não entendeu a questão. Então a gente tem que elogiar o que merece elogios. Vamos lá, 71. Normal, a pressão normal, tá? E a systolic. Eu não sei o que significa, mas pouco importa. Vamos voltar para cá. Então eu tenho que colocar o P, né? Então a systolic tá aqui. Eu devo estar falando essa palavra muito errado, mas foda-se. Tá, normal é menor do que 130. Então P é menor que 130. A gente vai colocar aqui menor que 130 e ver o gabarito. Ver se tá certinho. Se bate com a coisa. Tá aí, ó. Exatamente. Menor que 130. Como é bom acertar de vez em quando. Então, 72. Vou dar um Ctrl S aqui só para salvar, né? 72, ele quer a diastolic na hipertensão. Hipertensão. Então a gente vem aqui, terceira linha, vem para cá até encontrar ela aqui. Maior ou igual a 90. Então P é maior ou igual a 90. Eu tenho como verificar isso? Não, não tenho, porque de novo não tenho gabarito. Maior ou igual a 90. Tá aí. 71. Não, 73 já. Quem diria? O que ele quer na 73? Que a gente tem o gabarito. Tá um pouquinho maior que o normal aqui. High normal range for systolic pressure. Né? Tá bom. Então é o segundo aqui, segunda linha. A gente vem systolic aqui. E a gente tá vendo que é entre esses dois valores, incluindo eles. Então é 130, 139. 130 e é maior ou igual. E menor ou igual a 139. 139. Tá aí. Vou verificar o gabarito? Vamos verificar, é sempre importante. 130, 139, tá aí. Maior ou igual, menor ou igual. Que coisa linda, né? 73, 74 sem gabarito. Tá, eu vou parar uma hora de falar isso. Desculpa, se eu achar o gabarito na internet, aí sim que eu paro, daí eu fico bem quietinho, né? 74, o que ela tem? E se eu tivesse pagado por esse livro, nossa, como eu ia ficar triste, rapaz. Sistólica e pressão em hipertensão. Tá, hipertensão é a última linha aqui. Sistólica tá aqui, 140 ou maior. Então P é maior ou igual a 140. Nossa, simples assim, é? Simples assim. Maior ou igual a 140. Quando a gente voltar para o nosso livro base, vai ser muito mais fácil. Tem muitas coisas que a gente está vendo aqui que a gente não viu ainda no livro base. Então vai ser muito engraçado, né? A gente passar por cima desses exercícios com mais facilidade. Quando a gente voltar a resolver ele. Que eu vou voltar a resolver e vou terminar ele. Tá? Não precisa se preocupar. Isso vai acontecer. 75. Tá, 75. Aqui. Não é pra vir pra cá, cara. Por que tá vindo? Falando nisso, vamos ver se tá gravando ainda, porque já me aconteceu essa porcaria ter parado de gravar e eu ter perdido 1h30 falando sozinho. Tá, 74, acabou. Já foi. A escala pH determina a solução. Se a solução é um ácido ou se a solução é ácida ou alcalina, tá? A escala pH vai de 0 a 14.
com 0 sendo o quê? Sendo mais ácido e 14 sendo mais alcalino, tá? Então ácido é do 0, né? É mais ácido e quando tiver no valor alto é alcalino, tá? Beleza. A pH 7 é neutro, tá bom? 7 é neutro, abaixo de 7 é mais ácido e acima é alcalino. Tá bom? Legal. Água destilada tem um pH de 7. Uhum. Então tá, entendi tudo. Para os exercícios 70, eu tô até tão impressionado como eu tenho entendido tantas palavras em inglês, porque é a primeira vez que eu pego um livro em inglês para resolver qualquer coisa. Eu, nem artigo, quando eu estava na universidade, eu nunca me arriscava a mexer em coisas em inglês. E aí agora que eu tô gravando, eu olhei pro livro e falei, olha, quer saber? Vamos pegar um livro americano e vamos resolver. Vê que loucura, cara, a vida fazer isso escondido. Mas tá aí, fazer o quê? Para os exercícios 75 a 78, escreva o pH, tá? Levando em consideração os ranges, que seria, acho que a distância, né? Não seria bem essa tradução, não seria distância, o alcance, talvez. Alcance seria um pouco mais melhor. Seria mais melhor, com certeza. As inequações e o que lembra de substâncias são ácidas ou alcalinas, tá? Limão, suco de limão, tá? Tem o quê? 2,2 a 2,4. Ele tá dentro desse intervalo. Então isso aqui é ácido. É mais ácido do que alcalino, né? É menor do que 7. Escreva o pH das coisas, tá, da substância é ácido ou alcalino. Então, para 75, ácido. Vou colocar um pH aqui desse jeito, acho que é assim que o livro está usando. Não, ao contrário. pH, sim, eu acho. Ácido. Ácido tem acento. Acho que é assim. Eu vou só conferir porque não dá pra gente deixar muita coisa errada. Ó, abriu o YouTube, já tava aberto essa porcaria aqui. Tá, legal. Vamos colocar ácido. O que dá? Tá, tem um acento bonitinho ali. Então, tá ótimo. pH ácidos. Que hora já é? 23h50. Já faz um tempinho que eu tô aqui, hein? É, já faz um tempo. Vamos ver o gabarito. 70 e quase. O cachorro resolveu colaborar aí, pô. Tá. Ele tá. Tá, eu disse que é ácido, mas ele já coloca aqui. Entre. Então a gente tem que fazer as duas coisas. Não tem problema. A gente resolve. Então vamos colocar, só voltar aqui para ver, entre 2,2 e 2,4. 2,2 a gente tem o pH e inclui esses valores, né? Então é maior ou igual. Tem o meu pH e menor ou igual. Menor ou igual, cadê o menor ou igual? Menor ou igual a 2,4. Ele colocou spa, tem uma vírgula, alguma coisa, ele só escreveu ácido. Só escreveu ali. Então, por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Não é mesmo? Vamos lá. Ácido. Esquece o porcaria do acento, né, cara? O que adiantou ir na internet pesquisar? Ácido, tá aí. 76, que a gente não tenha. Não tem a resposta, mas não tem problema. Vamos ver o que ela diz. 76. Ovos. 7,6. Truth 8,0. Inclusive. Tá. Acho que isso aqui significaria maior, né? Vamos ver o que ele tinha no outro aqui. Não. Essa palavra também quer dizer entre, né? Tá. Então quer dizer entre. Porque se esse daqui queria dizer, pro outro também deve ser.
Então vai de 7.6 a 8.0. Inclusive, então inclui os dois. Então é 7.6, 7,6. Por que eu dei espaço? Não sei por quê. E se inclui esses extremos no intervalo, a gente coloca maior ou igual. Vamos botar o pH aqui. E menor ou igual a 8.0. Preciso colocar vírgula? Preciso. Se ele usou na outra. Então esse aqui é alcalino. Alcalino. Tem acento alcalino? Não faço ideia. Vamos ver. Alcalino. Não, não tem acento nenhum. Então tá bom. Nossa, mas isso aí tu devia saber. Teoricamente eu deveria saber muita coisa. 77. Mas eu não sei. Então vamos lá para 77. Aqui a gente sabe, né, que passou do 7 é alcalino, abaixo do 7 é ácido e 7 é neutro. Carboneto... Não. Carbonated soft drinks. Sei lá. Sei que as coisas que tem bolha. Tem as bolhazinhas ali. Não sei. Vou deixar quieto, não vou até arriscar, tá falando bobagem. Tá, esse daqui vai de 3 a 3.5, então é ácido, né? Então, vai de 3,0, nosso pH. E ele inclui esses extremos? Sim, inclui os extremos no intervalo. Então, a gente coloca assim, bota um P e um H bonitinho. E vamos voltar para cá. 3,5, né? Isso aqui é ácido. Vamos verificar. Aproveitar que a gente tem esse privilégio de vez em quando. 3,0, 3,5, ácido. Tá. Então tá bom, se é. E quem sou eu para discutir? 77 essa, né? Então 78. Leite, 6,6 a 6,9 inclusive. Então inclui essas coisas. Acho que aqui acabou o meu espaço de novo. Entendeu? Apertar o Enter aqui são as vezes 78. Bom, seguindo a nossa... agora até esqueci o nome que eu ia falar, cara, mas... Seguindo a tendência, né, que a gente já vem de acertar tudo as questões, eu acho que a gente vai acertar 78 também. É só um palpite. 6,6 a 6,9. Então, 6,6. Não sei porque eu dei espaço de novo. 6,6. E isso aqui é maior ou igual, porque está incluído. Então, nosso pH. A 6. Não, mas tem que botar o símbolo. 6,9. Isso aqui é ácido, porque é menor do que 7. Ácido. Tá aí, 79. Vamos ver o que pede no 79. A gente acho que já acabou essas. Vamos ver o que ele quer que a gente faça. Expandir as nossas habilidades. Vamos ver até onde que ele quer que a gente expanda as nossas habilidades. Vou passar para a próxima página. Não, é pouca coisa que ele quer que a gente expanda. Aqui a gente já começa o conteúdo diferente. Não tem problema. Então aqui só tem até a 90. Pouca coisa. Básico. O que ele quer que faça? Para os exercícios, encontre a intersecção ou união, tá? Seguindo a maneira de escrever as respostas em notação de intervalo. Tá? Então, beleza, a gente já tem que resolver isso aqui e só escrever em notação de intervalo. Não tem problema. Vamos copiar, que eu já... 79. 1 e 3, e aqui não inclui o 3. 1 e 3. Intersecção com 2 e 7. Intersecção com 2 e 7.
2 e 7, tá. Que é pontos em comum nesses intervalos aí. Então, o que isso vai resultar para nós? Aqui o intervalo começa em 1. Aqui o intervalo já começa em 2. Isso aqui já limitou a nossa resposta. Quer dizer, já limitou não, já deu a dica de onde a gente vai começar. Assim é bem mais fácil de ver as coisas, tá? O limite desse é 3 e desse aqui é 7. Então, eu quero só coisas em comum. Logo, essa é a parte final. Então, Ctrl C, Ctrl V. De novo, eu não estou entendendo isso daqui. Fez muito rápido, não deu para entender. Tu tem que fazer o desenho dos intervalos. Isso te ajuda demais a resolver as questões. Como é que eu faria isso? Deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá. Paint. Que agora é pouca coisa, então a gente dá um jeito aqui. Vamos vir em linhas. Suponha que o teu caderno seja essa coisa bonita e branca. Tá, não é bem essa linha que eu quero, é essa aqui, cara. Então tu vai desenhar, ó, faz a tua reta real ali bonitinha pro primeiro intervalo. Eu nem enxergo bem direito aqui, acho que tá ficando torto. Então deixa a primeira reta aí, a segunda aqui e a terceira aqui embaixo seria a resposta. Quando tu fizer a soma das coisas ali, ou que tu estiver olhando para a intersecção, aqui é onde vai ficar a tua resposta. Nos entendemos até agora? Beleza. Vamos olhar para o primeiro intervalo. 1 até 3. E o outro tu tem que olhar para te fazer o teu desenho da melhor maneira possível. O outro, o 2, já vai pegar um pouquinho abaixo. Então, eu vou colocar assim, ó. Agora eu vou ter que escrever. Eu vou ter que baixar isso daqui para 17, talvez. Vou botar 20. É que eu uso para fazer a thumbnail, né? Daí eu uso aquele tamanho de letra ali. 20, beleza. O meu 1, vamos organizar aqui, vamos dar um zoom. Como é que eu dou zoom? Aqui, beleza. Tá, o meu 1 vai estar por aqui. Vem pra cá, deixa ele aqui, ó. Do meu primeiro intervalo. O 1 tá aqui. Qual é que é o segundo valor do intervalo? 3. Então, o meu 3, eu vou dizer que tá por aqui, tá? Não vai ficar bem numa escala decente, no caderno fica mais agradável do que essa coisa que eu tô fazendo aqui. Mas, ó, fiz o meu desenho. O que está dentro do meu intervalo? Então, primeiro vamos fazer o 2 aqui. O segundo intervalo que eu tenho, ele começa no 2, tá? Então vamos colocar o valor por aqui, que é o que tu deveria estar fazendo no caderno, de novo. 2. Eu sei que eu estou repetindo, isso é chato, mas tem gente que vai continuar assistindo o vídeo e não vai fazer no caderno, não vai escrever, só vai ficar me ouvindo falar e falar, não, eu concordo, não, até que faz sentido. Olha, ele está errando, olha só, ele está errando a questão. E aí, e aí não tenta resolver, tá? E o meu segundo intervalo vai do 2 até o 7, que se fosse fazendo uma escala direitinho, estaria por aqui, mais ou menos. 2 até o 7, beleza. Agora, vamos fazer o desenho das linhas aqui, para dizer o que pertence a cada intervalo. Ó, isso tudo aqui pertence a esse primeiro intervalo, do 1 ao 3. De novo, eu deveria estar fazendo a bolinha para mostrar o que está contido ou não dentro, mas isso aí a gente vê depois, tá? E isso aqui seria o que está presente dentro do 7. Por que tu não troca de cor, não coloca outra coisa? Porque eu sou daltônico, então deixa as cores em paz. Não vamos se preocupar com isso. Aqui, tu tá procurando só coisas em comum. Então, como é que tu vai encontrar essas coisas em comum? Tu vai traçar uma reta que vem, vai passar por cima do 2 ali e vem pra cá. E a tua próxima reta vai ser essa. Então, a união desses dois intervalos vai te dar só isso daqui, ó. Só esses pontos pequenininhos aqui, que vai do 2 até o 3. Agora, o que tu vai ter que olhar? Tu vai ter que olhar o seguinte. O 2, ele pertence aos dois intervalos? Para mim poder considerar esse ponto aqui como sendo... estando incluso no intervalo, né? Como sendo o extremo que está incluso? Não. O 2 não pertence ao extremo, tá? Nesse intervalo aqui, ó. No segundo, o 2 não faz parte, tá? Ele é o extremo do intervalo, mas não faz parte. No primeiro intervalo, sim, ele tá aqui dentro, tá contido, pertence, né? Não tá contido, pertence
a esse primeiro intervalo, mas não pertence ao segundo. Ou seja, tu não pode dizer que o 2, quando tu faz a intersecção, ele está nos dois intervalos. Ah, mas isso aí é básico e tu já fez um montão de questões assim. Pois é, não é para você que eu tô falando, é pro cara que não tá pegando o caderno e não tá entendendo isso daqui. Eu tô te mostrando o jeito que tu vai ter que desenhar as coisas e montar para te começar a entender o que tu tem que fazer. Então, desenha os intervalos, desenha as retas bonitinhas, coloca os valores no intervalo certinho, do jeito que eles têm que estar. O 1, o 3 aqui, aí aqui tu coloca, nesse caso aqui, a chave, né, para indicar que isso aqui faz parte do intervalo. Aqui tu coloca o parênteses aqui para indicar que esse valor não faz parte. É um extremo, mas não pertence ao intervalo, e assim por diante. No teu caderno, obviamente, né, com a facilidade muito maior. Faz o teu desenho, percebe quais são os pontos em comum aqui, entende? É isso aqui que tu tem que fazer. Eu vou fechar aqui, não vou salvar isso daqui, porque a nossa resposta é 2 e 3, ó. Já estou um pouco mais acostumado, faço mais direto, mas você tem que desenhar. Se tu não está entendendo, tu precisa escrever. Tá? Aí o meu conselho, é o mais valioso que eu posso passar para as pessoas é esse: escreva, tente. Porque as coisas que eu não fazia, e depois que eu comecei a fazer isso, escrever, tentar, eu comecei a acertar. Olha que impressionante, comecei a aprender as coisas, comecei a acertar as questões. É um negócio muito incrível, sabe? E tá aí a minha resposta, ó, 2 e 3. Bonitinho, do jeito que tinha que ser. Vamos para a próxima, que é a 80, que não tem resposta. Infelizmente. O que ele quer na 80? Tá, menos infinito a zero, já vamos copiar isso daqui. Menos infinito. Zero. Opa. Isso, intersecção, ou seja, pontos em comum, com esse outro intervalo, menos 2 até 5. Então, vamos colocar intersecção aqui. Intervalo menos 2 até 5. Tá bom. Bom, o que dá para perceber aqui? Se a gente for olhar para pontos em comum, o limite inferior aqui, que a gente teria o menor valor, né? Seria o menos 2. O menos 2 pertence a esse intervalo aqui, mas não pertence a esse. Então a gente vai colocar, já vai começar, né? Colocando ele aqui, menos 2. Tá, e até onde vai os pontos em comum? Bom, até o zero. Porque nesse caso aqui ele só vai até o zero. Ah, mas aqui vai até o 5, tá? Mas tu tá só procurando coisas em comum. Então vai só até o zero. E ele não está incluído no intervalo. Porque ele não pertence a esse intervalo aqui. O zero não pertence, embora ele pertença a esse. Os pontos em comum são só esses aqui. Do menos 2 até o zero. 81. Vai até a 90, né? Bastante coisa, cara. Tá. Menos 2 até 4. Menos 2 até 4. Então seria um intervalo fechado. Intersecção com quem? É intersecção mesmo. Tá bom. Intersecção com quem? 3 até mais infinito. Tá bom. 3, até mais infinito. Tá aí. Bom. Pontos em comum. Qual o limite aqui? Bom, aqui vai ser o 3, né? Dá pra perceber facilmente. A gente tá procurando coisas em comum, o 3 já limitou essa parte menor. Então, vou colocar o 3 aqui. E aqui vai até o 4, que é o máximo que esse intervalo tem. E aqui vai até mais infinito. Ou seja, a gente tem fechado em 4 aqui, tranquilamente. Do 3, sem incluir ele, até o 4, esses são os pontos em comum entre os dois intervalos. E intersecção entre eles. Aberto no 3, fechado no 4. Vamos verificar? Aberto no 3, fechado no 4. Tá aí, perfeitamente.
Vamos voltar lá. 82. O que a gente tem? Tá? Intervalo aberto e outro intervalo fechado. E é tudo intersecção. E a próxima linha é tudo união. Ai, tá certo. Tá bom, então. Menos 6 e 0. Não sei o que deu uma bugada ali. Menos 6 e 0. Intersecção. Não, é união, cara. Intersecção, pô. Intersecção com. E aqui eu acho que é um intervalo fechado, né? Nos dois lados. Opa. Não, cara. Aqui, pô. Menos 2 até 9. Então, menos 2 até 9. Tá aí. O que a gente tem em comum nessas duas coisas? Qual que é o limite aqui? A gente tem que sempre olhar por que eu estou fazendo meio rápido. Isso daqui assim, como eu estou conseguindo. Bom, como tem que gerar uma coisa em comum, tu sempre vai olhar para o menor valor aqui. Ou vamos dizer, coordenadas. Pô, não é coordenada, mas você sempre vai olhar o menor valor aqui nessa primeira parte. Nesse caso é menos 2, tá? É o menor valor que tu tem, vai ser o teu limite. E no outro lado, no outro lado aqui, tu tem 0 e 9. Qual é que é o menor? É 0. Logo, então, tu tem que se preocupar com isso daqui e isso daqui. Para esse lado de cá, se a gente está olhando em pontos em comum, o menos 2 pertence a esse intervalo e pertence a esse daqui também. Então, na parte, parte menor, tu vai ter menos 2. E aqui, o 0 não pertence a esse intervalo, mas ele pertence a esse. Então, o que tu vai fazer? Bom, se ele não pertence a um dos dois, logo ele não vai poder pertencer, né, ao intervalo resultante, porque é uma intersecção, a gente está procurando só elementos que tem em comum nos dois. E tá aqui a representação bonitinha, do menos 2 até o 0. Tem resposta? Não, não tem. Então vamos para o 83. O que a gente encontra nela? Tá? O computador, eu dei Alt Tab, era pra te já mudar, pô. Ficar me olhando assim, falando, o que eu faço? Poxa. 83. Menos 2 e 7. E é intervalo fechado. Menos 2, vírgula. 7. E aqui acho que é tudo união, né? Tudo união. Essa linha aí vai ser tudo união. Cadê? União. Mas união com quem? Menos infinito até menos 1. Tá bom. Menos infinito, vírgula, até menos 1. O menos 1 faz parte do intervalo? Não. Tá, isso aqui é a união, a gente vai juntar tudo que dá sem repetir elementos. Então, se a gente vai juntar tudo que dá, olha para isso daqui e olha para isso daqui. Então isso aqui vem é menos infinito, pô. A gente nem precisa olhar. Maior valor menos infinito, já está bonitinho aqui o extremo do nosso intervalo. E o outro extremo, vamos olhar para cá. Menos 1, 7. Logo o nosso outro extremo é 7. Se eu juntar tudo, é isso aí que eu vou ter. E é uma união, então o 7 ele pertence àquele intervalo, então ele vai estar aqui. Opa, não é esse símbolo aqui. Então ele vai estar desse jeito aqui. Quando juntar tudo essa coisa, vai estar assim. O que tem que prestar atenção? Se esses intervalos eles contêm, vocês não tem uma brecha entre os dois, não tem uma falha, ou seja, por exemplo, esse daqui vai do menos infinito até o menos 1. Suponha que eu vou juntar com esse, só que esse aqui não começa em menos 2, ele começa em 3. Então, do menos 1 até o 3 tem uma falha. Nenhum dos dois conjuntos teria esses elementos. E aí, quando eu for fazer a união dos dois, não seria uma resposta desse tipo aqui, né? Mas nesse caso, não tem problema. Nesse caso, está tudo certo, está tudo adequado, do jeito certinho. Vamos olhar o gabarito. Menos infinito até 7, 83, menos infinito até 7. E aí, com o 7 pertencendo a esse intervalo. Tá bonitinho. Vamos voltar lá.
84. O que ele quer de nós? Menos infinito e 0, união com menos 4 e 1. Se eu lembrar de todos os valores, vai ser um milagre. Vamos botar assim. É menos infinito e 0, menos 4 e 1, né? Menos infinito e 0. Eu tentei colocar, ver se eu não ia esquecer, mas acho que eu não vou esquecer. É união, que aqui é tudo união. Menos 4 e 1. Vamos nada, vou lá olhar se eu copiei certo. Menos infinito, 0, menos 4 e 1. Tá aí, beleza. O que a gente vai ter? Bom, união, junta tudo, né? Vamos ver se não vai ter uma falha aqui entre eles. Primeiro, essa união eu sei que menos infinito já está incluso aqui, ó. É a primeira parte já está bonitinha aí. Menos infinito. Agora vamos olhar aqui. Tá, vai de menos infinito até 0 e aqui vai de menos 4 até 1. Ou seja, o 0, esse valor aqui está dentro desse intervalo. Então não teve uma falha. Teoricamente, parte desse intervalo aqui está dentro desse daqui. Então, estão juntinhos ali, não teve falha nenhuma por enquanto. Se a gente fazer a união, a gente vai ter de menos infinito até 1. Tá? Então, o que esse intervalo vai adicionar a mais vai ser do 0 até o 1. Tá aí. Temos como verificar isso? Não temos, mas a gente confia, né? A gente confia, claro. 85. O que ele quer no 85? 2 até 5, união com 4 até infinito. 2, vírgula até 5, união com 4 até infinito. Olha que coisa bonita. União com 4 até o mais infinito. Vamos lá verificar se eu copiei certinho. 2 a 5, 4 até infinito, beleza. Tá. Se a gente vai juntar todas essas coisas, ele começa no 2, tá? Ele, sem incluir, obviamente. E vai até infinito. Lembra que também não tem uma falha no meio, ele não tem elementos que não pertencem a nenhum dos dois. Não, então isso aqui também está bem juntinhos, os intervalos. Inclusive, um pedaço desse intervalo está dentro desse daqui. Ou vice-versa, né? Um pouquinho desse intervalo está dentro desse. Então eles estão bem conectados. Então aqui vai até o infinito e além. E é só isso. Esse pelo menos a gente tem como verificar se eu estou seguindo da maneira correta, né, as coisas. 2 até infinito. Tá aí, exatamente. Imagina que engraçado seria eu acertar as questões ímpares, mas errar todas as questões pares. Ia ser muito engraçado acontecer uma coisa dessas. E o que eu aprendi no tempo que eu estava estudando física é que a gente nunca pode dizer que algo é impossível. Tu pode dizer que a chance desse evento ocorrer é muito, mas muito pequena, mas muito, infinitamente pequena. Mas tu nunca deve dizer que algo é impossível de acontecer. Então, vamos seguir aqui. Sabendo disso, a gente pode ser que ocorra, né? Eu errar todas as questões pares e acertar só as ímpares. Pode acontecer. 86, vamos lá. Menos 1, menos 6 até menos 1, intervalo fechado. Menos 6 até menos 1. E o que é a união, né? Óbvio, eu ainda perguntar o que é. Pô, essa linha é tudo união, cara. Menos 6 até menos 1 e menos 2 até infinito. Tá, é intervalo aberto nos dois lados? É. Menos 2 até infinito. Tá bom. Menos 2 até infinito e além. Tá, legal. A gente vai olhar para essa parte aqui, é união, né, de novo.
dá pra ver que um pedacinho desse intervalo tá dentro desse daqui, né? Que o menos 2, menos 1, entende? Então, tá dentro. Então, eles estão juntos, não tem nada separando os dois. Quando a gente juntar todas as coisas, sem repetir elementos, né? O que eu vou ter? Menos 6, tá? Parte menor, e vai até o mais infinito. Simples assim. Ah, de novo, tô tendo dificuldade de ver isso daí, cara. Então desenha no caderno. Eu só não vou fazer para não perder muito tempo. Dificuldade grande estar desenhando no Paint, mas é só desenhar, cara. Desenha no teu caderno, tu vai ver. Menos 6 até mais infinito, 87. Essa daqui a gente tem como verificar se eu tô seguindo a coisa do jeito certo. Só tô olhando aqui para ver se eu não cometi erro nenhum. Não, acho que não. 87. Menos infinito até 3, sem incluir eles, né? Menos infinito. Acho que eu devia dar um Ctrl C, né? Tá aparecendo muito esse símbolo, eu não tô copiando e colando nada, então já vai poupar um tempo. Até o 3, e agora aqui essa terceira linha eu não sei se é tudo união. Não, é uma união, uma intersecção, duas intersecção no meio e uma união, tá? Também meia meia. Menos 1 até infinito. Tá usando bastante infinito aí nessa coisa. União. União de quem, pô? Menos 1 até infinito. Tá. Como é que eu olho para essa coisa aí? Bom, de novo, essa daqui também estão bem conectado, né? Aqui esse intervalo começa no menos 1, então estaria dentro desse intervalo, eles não tem falha entre eles, então vai de menos infinito a mais infinito, não tem mistério. Menos infinito até mais infinito, tá aí a resposta. Pelo menos esse a gente tem como verificar e é o que a gente vai fazer. Acabou aqui. Vou subir aqui para não ver as respostas dos outros, porque de novo não me interessa nada saber a resposta. Tá aí, menos infinito até mais infinito. Sempre aperto Alt Tab, não sei porquê. 88. Vamos ver o que diz 88. Menos infinito até menos 3. Não, tá bom. Menos infinito até menos 3. Agora é a intersecção, porque as duas próximas agora são intersecção, e aqui eu não sei o que é no outro. Menos 1 até infinito. Então tá. Menos 1 até mais infinito. Bom, pontos em comum aqui. Agora a gente vai olhar para os extremos primeiro, né? Olha para esse aqui, menos 1, menos infinito. Até menos 3. Então, olha só, isso aqui vai do menos infinito até menos 3. E aqui começa no menos 1. Então, do menos 3 até o menos 1 tem um vão no meio, né, cara? Que eles não têm ponto em comum nenhum. Tá? Simples assim. Não tem nada em comum entre esses dois caras aí. Se a gente for olhar a intersecção, se tu desenhar no caderninho vai ficar fácil de perceber isso, né? Não existem pontos em comum aqui. Então é um conjunto vazio, não sei, vou colocar assim, vou apresentar desse jeito, deixar esse símbolo aí. Não sei porque que essas questões interessantes não tem o gabarito, cara. Essa aqui eu gostaria muito de olhar a resposta. Antes que alguém comece a gritar, mas são questões fáceis. Mas são muito simples, como é que tu não consegue perceber? Pois é. Menos infinito, menos 8. Pois é, eu não consigo, infelizmente. Menos 8. E aqui de novo intersecção. E a próxima é uma união. Mas a intersecção com quem? 0 até mais infinito. Bom, essa é muito similar à outra. Tá? 0 até mais infinito de novo. Essa daqui também não tem pontos em comum. Olha só, esse intervalo ele começa no menos infinito e termina no menos 8. E esse outro começa no 0.
Então, se tu for procurar por pontos em comum, eles têm um vão entre eles ali gigante, né? Se tu estiver olhando para a reta real, não tem nada, né? Tem um vão entre eles, que começa no zero e vai até mais infinito. Ou seja, qual é a resposta? A gente vai colocar do mesmo jeito que a gente fez na última ali, que é muito similar a essa. Isso daqui. Vamos ver como é que o gabarito responde essa. Exatamente do jeito que eu gostaria que ele respondesse. 89. Ah, mas não ter a resposta das questões pares cria no aluno ou na pessoa que está estudando uma capacidade de verificar se a resposta que ele colocou está correta. Incentiva que ele pense. É mesmo? Que impressionante. Eu não sei, tudo que eu aprendi nos livros que tinham todo o gabarito. Porque aí eu me sentia mais incentivado a tentar resolver as questões. Falo, existe uma resposta, eu vou tentar chegar nela. Não consegui ainda, é a terceira vez que eu estou tentando, mas existe uma resposta, eu sei que ela está ali, bonitinha, eu olho para ela e uma hora eu vou conseguir chegar nessa resposta. Foi a única coisa que me incentivou. Tu não ter uma resposta à questão, daí tu errar e tentar, bom, tentar meio que tu tentar verificar se o que tu fez até ali, o teu passo a passo está correto, gasta um tempo gigante. É muito melhor tu fazer isso quando tu tá com vontade de fazer, tá a fim de testar as tuas habilidades, do que tu ter que fazer isso em toda a questão. Então, pelo menos na metade da lista, né? Tá. Vou deixar parar de reclamar sobre isso aqui. Eu tenho traumas, tá? Na universidade também tinha livros de cálculo lá que tu não tinha a resposta de todas as questões. Aí tu tinha que estar correndo, procurando, baixando a solução do livro completa e tudo mais. Só encheção de saco à toa, sabe? Não sei por que não botam a resposta. Não custa nada. 90. Vamos lá. Questão 90. Menos. Aí o cara vai olhar o livro, lá tá todas as respostas daí das questões pares lá nas folhas pra frente. Ele fala assim, nossa. E eu reclamando. 90. Menos infinito até 8. Então, vou colocar aqui. Menos infinitos até 8. União com zero até infinito. União com zero até infinito. Tá. Vamos olhar para isso daqui. Isso aqui vai do menos infinito até o 8. Isso aqui começa no zero e vai até o mais infinito. Ou seja, um pedaço, olha, não tem uma lacuna entre eles. Ou seja, esse intervalo que contém, contém não, tem elementos desse intervalo que também pertencem a esse intervalo aqui. Então eles estão bonitinhos. Quando a gente juntar tudo, vai de menos infinito a mais infinito. Sem problema nenhum. Se a gente desenhar, a gente vai ver isso claramente. Mais infinito é mais infinito. Tá aí. 100 questões resolvidas dessa primeira partezinha aí. Esse é um livro bem mais longo do que o anterior que a gente resolveu, que era o IESE, né? Aí, com certeza, assim, ó, comparado com o livro base que a gente está fazendo, esse primeiro conteúdo aqui que fala de conjuntos, antes de chegar em funções, tem muito, mas muito mais conteúdo aqui e muito mais questões que teria no nosso livro base. Então ele vai ser um livro realmente mais longo para resolver, mas fora isso é um livro excelente. Tá? Pelo menos pelo que eu notei até agora. Sem considerar essas questões de. Sem considerar o único problema que eu vi nele, que é ter metade do gabarito só. Sem considerar isso, se deixar isso de lado, fora isso ele é muito bom. E olha aqui, ó, de novo, ó, as pequenas questões para te resolver, bonitinhas aqui, tá tudo bem organizado, uma maravilha. Tem os objetivos aqui do nosso próximo coisa, que é ver valores opostos e valor absoluto, adição e subtração de números reais, multiplicação e divisão de números reais,
exponencial, expressões exponenciais, raízes, roots square, acho que é quadrada, raiz quadrada, ordem das operações e evaluate de expressões, tá? Isso aqui eu não sei direito o que é, quando a gente chegar lá a gente vê. Mas tá vendo, ele tem bastante coisa antes de a gente chegar em funções. Então, além desse livro ter meio que essa proposta de fazer uma revisão de conteúdos que teoricamente tu era para ter visto no ensino fundamental, antes de tu chegar nas funções, né? Ele vai ter a parte de conjuntos que a gente já vem fazendo, então vai ser uma excelente revisão antes da gente voltar para o livro base. Então isso daqui foi por isso, só por isso que eu não fui direto para funções nesse livro aqui. No livro do IES eu não vi nada que tenha me chamado a atenção a ponto de eu falar, não, pessoal, vamos começar desde o iniciozinho. Não, eu não vi nada disso, nem nas explicações em que eu olhei por cima ali, não, sabe? Nada que me chamasse a atenção. Já esse daqui, já desde o início, quando eu bati o olho, falei, cara, esse livro aqui ele tem alguma coisa, é interessante mesmo. E é isso, a gente no próximo vídeo a gente começa aqui, nessa sessão 1.2. Vamos resolver um montão de questões, né? Porque o único objetivo aqui é fazer as questões, não é não é estar olhando essas definições, porque isso aqui a gente já sabe. Ou pelo menos a maioria das coisas a gente já viu, a gente já sabe e tá esperto. Então era isso, cara, a gente se vê por aí.